Eu agradeço muito a presença de vocês hoje, neste dia em que todo mundo não queria estar aqui, principalmente com esse frio, para falar de uma coisa que, sei lá, acho que é super importante e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui porque mostra onde que está a preocupação de vocês. Agradeço muito a Graziella e ao colégio por essa oportunidade e eu espero que eu consiga passar para vocês toda uma experiência e toda assim, uma pesquisa feita a respeito de como a leitura e a literatura são importantes na formação, não só das crianças, mas até na nossa própria formação, certo? Então, primeiro eu vou me apresentar, para quem não me conhece, pode passar assistente para aqui. Gente, olha que chique, eu tenho um assistente de palco, 2 na verdade, a outra está ali, logo ela entra em ação. Então, meu nome é Gisela, eu sou a mãe do Murilo e da Ana, né? Porque depois que a gente tem filho, a gente não é mais a gente é mãe de alguém. O Murilo, por exemplo, ele trabalha para mim na minha escola, então ele faz trabalhos de secretaria, né? Então ele tem responsabilidade de emitir nota fiscal, enviar boleto, fazer planilha, enfim. E ele também tem a responsabilidade... Você compartilha? Não estou compartilhando, Não, ah lá, ele tá louco por um salário maior, mas, né, não é assim. Mas então, quando ele vai ele tem 2 vezes por semana, ele tem que ir na padaria comprar o meu jantar, porque eu fico até tarde na escola de segunda e quarta, eu saio de lá só às 9 da noite, e aí então ele chega da escola, almoça e ele vai na padaria comprar o meu jantar. E aí quando eu vou na padaria, eu não tenho nome, é a mãe do Murilo, entendeu? Então, não é só aqui no colégio, é em todo lugar. E aí eu coloquei aqui para vocês um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do meu trabalho. Eu não sou especialista em literatura, eu não sou especialista em leitura e também em neurociência também não. Mas eu vim falar da minha experiência enquanto leitora e vim falar também da minha experiência enquanto ilustradora de livros, trabalhando hoje assim quase que exclusivamente com ilustração para livro infantil e qual que é o impacto que eu vejo disso nas crianças, certo? Então, eu sou formada em História e eu exerci muito pouco essa profissão, eu dei aula por 6 meses numa substituição só. É uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, mas é uma área que não virou a minha área profissional. Eu dou aula desde 98, de aula de desenho técnico, desenho artístico. E desde 2007 eu tenho escola de arte, então eu já estou na 2ª escola de arte, que a primeira eu falei assim, eu não aguento mais, chega disso. Aí eu vendi a escola, aí não deu 1 ano e aí, não, eu quero voltar de novo. E aí estamos nessa luta desde 2019 novamente. E eu faço ilustração, então, desde 2002, mais ou menos. Então, para editoras grandes, para editoras pequenas, para editoras nacionais, para editoras internacionais. Então, aqui tem 2 exemplos de trabalho. Então, isso aqui é uma capa de livro. Eu pus aqui 2 trabalhos que foram premiados fora do Brasil. Então, isso aqui é uma capa que foi premiada no Japão. E esse livro aqui do meio... ele ganhou o livro de melhor livro ilustrado em 2013, não é isso? Na Irlanda, certo? Pode passar, assistente. Esses são os trabalhos um pouco mais recentes que alguns de vocês devem conhecer, porque quem é aqui da escola, principalmente o Fundamental 1, esteve na biblioteca no ano passado, que eu conversei com as crianças sobre o processo de fazer o livro infantil. Então, esses trabalhos meus aqui, exceto aquele lá de cima, eles estão em livros, aquele lá de cima é para um livro de Portugal que ainda não saiu. Então, ainda não temos aqui na escola, espero que eles mandem para mim. Não tenho essa certeza, mas se mandar, a escola terá. Os outros todos, a escola tem, tá? Então, são editoras aqui no Brasil pelas quais eu costumo publicar os meus trabalhos, certo? Pode passar. Agora, então, a gente vai entrar propriamente no que eu queria conversar com vocês. Então, qual
que é a função da literatura na nossa vida? Porque todo mundo fala que é importante, não sei o quê, e assim, a gente tá meio careca de saber, é importante, né? É a mesma coisa com aquela coisa, precisa tomar água, todo mundo sabe que tem que tomar água, mas, né, a gente às vezes deixa isso pra lá, ou sabe que é importante, mas acaba não exercitando isso. E hoje, com essas redes que a gente tem, tudo leva à distração, né? A nossa vida é muito caótica, tudo acontecendo muito ao mesmo tempo, tudo corrido, e a gente acaba deixando a leitura de lado. Então, olha só, eu pus aqui para vocês alguns pontos importantes no porquê que essa literatura, porquê que a leitura em si, ela ajuda a gente, inclusive a ser gente, vamos falar assim. Então, ela é um espelho natural do mundo nosso. Se a gente pegar os grandes escritores, então a gente pode pensar em Balzac, a gente pode pensar em Tolstói, a gente pode pensar no Dostoiévski, Machado, a gente tem assim, inclusive na nossa literatura nacional aqui, José de Alencar, o Érico Veríssimo, a gente tem escritores excelentes que eles fazem uma narrativa de maneira que os personagens estão inseridos num contexto. Esse contexto é o contexto da realidade, porque o escritor escreve se espelhando naquilo que ele está vendo. Mesmo a literatura fantástica, se a gente pensar um pouquinho em Tolkien, por exemplo, que é um excelente exemplo de literatura fantástica, ele se baseia em seres humanos, sentimentos humanos, situações humanas que acontecem. Então, como esses personagens lidam com essas situações, com a própria vida, com aquele contexto onde eles estão inseridos. Certo? Gente, eu ia falar uma coisa, se alguém tiver uma dúvida ou quiser fazer uma pergunta ou uma colocação, ao aproveitar que a gente está em poucas pessoas, eu vou falar para vocês me interromperem na hora, porque às vezes a gente deixa as perguntas para o final e acaba que perde, né, aquele momento e tal. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode interromper a qualquer momento, combinado? Muito bem. E assim, a gente não vai passar por todas as experiências, por exemplo, que um personagem de livro pode passar. E a gente tem dentro da literatura um exemplo do que é que esses personagens estão passando e como eles passaram por esses problemas. Então, às vezes, um problema de depressão, um problema de falta de dinheiro, um problema de relacionamento, um problema de trabalho, um problema de lidar com a própria realidade e como que a gente vive essas situações numa vida que às vezes não é a nossa, através da literatura, da história desses personagens. Certo? Então, a literatura acaba se tornando uma ferramenta para a gente entender a gente mesmo e entender também o outro. Como que essa pessoa agiu nessa determinada situação, por que será que ela fez isso? A literatura faz a gente entrar na cabeça das outras pessoas e conseguir entender um pouquinho o que é que o outro está pensando. Então, ajuda muito com isso. Então, essa eu acho que é uma das características principais, porque ela vai afetar tanto as crianças quanto os adultos, certo? Para o caso das crianças, a gente fala sobre a fala, a organização de ideias e o domínio da língua, que principalmente nessa fase de Fundamental 1 e início do Fundamental 2 é tão importante, porque se as crianças não leem, elas não têm vocabulário, elas não conseguem concatenar ideias, fica mais difícil. A gente percebe muito isso quando você tem, por exemplo, o aluno é muito bom de matemática. Aí está lá o enunciado da questão, mas ele não consegue resolver aquilo. Por quê? Porque ele não está entendendo o que está escrito. Por que ele não está entendendo? É um problema de interpretação. Da onde vem isso? Da falta do domínio da linguagem. Então, não é uma coisa que afeta só o professor de português, o professor de produção de texto, o professor de literatura. É uma coisa que vai afetar todo mundo. Se o professor de geografia não consegue que os alunos vejam, por exemplo, um gráfico e entendam uma relação de coisas ali, não vai sair a aula, não vai andar. Então, essa coisa com a linguagem, e aí é legal quando a gente tem as disciplinas conversando entre si,
para que elas possam ser propícias para esse aprendizado. Então é sempre assim, tem um slide aqui que o Tolkien tem uma frase muito legal, que ele vai falar a respeito da linguagem justamente, como que a gente puxa o leitor para ter uma linguagem mais rica, uma linguagem melhor, vamos falar assim. Você dá para ele ler um texto um pouco acima da capacidade dele. Eu tenho aqui os alunos do 2º ano. Esse texto aqui eu acho que eles vão entender. Ótimo, mas e se a gente der um textinho um pouco mais difícil para eles, com palavras um pouco mais complexas? A gente está puxando a criança para cima. A mesma coisa com a gente. Quem não tem muita intimidade com a leitura, não vai começar lendo, sei lá, um Ulisses do James Joyce, um Guerra e Paz do Tolstói. Você começa com uma outra coisa, mas é importante vocês terem isso em mente, de que é legal vocês irem cada vez mais subindo um degrauzinho, tanto no caso de autores consagrados, quanto de autores novos, porque aí vocês também conseguem fazer um parâmetro. Esse autor aqui, em relação a esse outro aqui, que dizem que é um clássico, quais são as diferenças? Por que é mais difícil de ler esse e não esse? Então, a gente consegue fazer uma evolução também nossa, não só pensando no caso das crianças. A outra coisa é que a literatura permite que o sujeito conheça o mundo possível e seja capaz de expressá-lo. Então, a pessoa que lê, ela se expressa melhor. Ela tem mais ferramentas para dizer o que ela pensa, como ela está se sentindo, o que ela pode, como que ela quer as coisas, por exemplo. Então, ela tem mais ferramentas, porque ela tem mais palavras à disposição, tem mais construções e ela consegue concatenar as ideias muito melhor, certo? E por último, ajuda a construir e manter a sanidade do imaginário. O nosso imaginário é uma parte da nossa imaginação. É como se fosse um ficheiro nosso, um arquivo, onde a gente tem guardados todas as nossas imagens visuais, recordações, sons, cheiros, todas essas coisas. E como a gente constrói esse imaginário, principalmente nas crianças, o nosso imaginário está sempre em formação. Mas a gente não pode, por exemplo, reconstruir o que já foi lá quando a gente era criança. Mas a gente pode ser capaz de construir, ajudar a construir melhor, de melhor qualidade, o imaginário das crianças. Então, como que eu alimento esse imaginário? Que tipo de música as minhas crianças estão escutando? Que tipo de filme eles estão vendo? Que tipo de jogo eles estão jogando? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o imaginário para vocês. Então, o imaginário ajuda a gente enxergar a realidade tal e qual ela se apresenta, o que é um negócio muito complicado nos dias de hoje. Eu acho que todo mundo tem essa ciência. As pessoas têm a tendência hoje de querer que a realidade se adeque àquilo que eles acham que é a realidade e não ao que a realidade realmente é. Então, eu estou vendo ali que o Murilo está com essa roupa aí dele, mas eu estou teimando em dizer que essa roupa não é isso aí. E isso é para dar um exemplo bem tonto, porque as pessoas elas não estão situadas na realidade, e esse é um dos papéis da arte como um todo, não só da literatura, do desenho, da pintura, do teatro também, é situar as pessoas na realidade. Então, puxar as pessoas para aquilo que é o mundo que nos cerca. Pode apertar aí, Mu, que aí vai ser isso, próximo. Isso, o que nos ajuda? Ajuda na tomada de decisão, porque se eu sei que o meu mundo funciona assim, assim, assado, eu tenho mais ou menos como prever, se eu fizer isso aqui, aquilo pode acontecer. Então, se eu não fizer isso, vai ter essa outra consequência. Isso serve tanto para os pequenos, porque eles ainda estão entendendo como funciona essa dinâmica, né? Principalmente os menorzinhos, mas eles já começam a entender isso aí. Então, o meu mundo é esse. O que acontece se eu derrubo aqui a água no meio da sala de propósito? A minha mãe vai ficar fula da vida.
Ao passo que, se eu ajudo a mãe a tirar a louça da máquina, a limpar a mesa, a mãe vai ficar feliz, eu estou ajudando, a gente vai ter mais tempo de fazer outras coisas. Então, isso ajuda as crianças, principalmente os adultos, a gente espera que eles já tenham essa noção de que toda ação vai ter uma consequência, certo? Agora, as crianças, elas estão ainda em formação com isso. Pode ir. E aí, de novo, a gente vai entrar nessa situação de essa tomada de decisões vai influenciar em você ter que pensar na outra pessoa que você vai atingir com a sua ação. O que é que como que eu vou fazer para dar uma bronca nessa criatura que toma todo dia uma ocorrência? De uma maneira que ele não faça mais isso, que ele não perturbe os professores, entendeu? Mas que também eu não seja injusta com ele, certo? Porque o Murilo, assim, eu conheço ele é meu filho, ele tem determinadas características. Quando você conhece a pessoa, é mais fácil você tomar algumas decisões. Mas imaginando que a gente está lidando com um chefe, com um colega de trabalho, com uma pessoa desconhecida na fila do banco, a gente não sabe pelo que aquela pessoa está passando naquele momento. Então, esse pensamento de se colocar no lugar do outro, às vezes evita a gente se irritar, às vezes evita a gente a gritar com a pessoa, ser mal educado, entendeu? Ou tomar uma atitude mais dura que talvez realmente a gente precise tomar, certo? Além disso, pode apertar o próximo aí. A gente volta naquilo de assumir as responsabilidades daquilo que a gente faz. Então, Murilo, você, se tomar outra ocorrência, vai ficar sem alguma coisa que você quer. E aí, a criança ela tá ciente desse combinado e ela sabe que se acontecer novamente, a consequência será esta, tá? E é importante que a gente cumpra isso, né? Bom, eu acho que aqui eu não preciso falar isso para ninguém, a gente tem que cumprir com o que fala, porque senão eles entendem o quê? Que não há consequências. Né? E isso é muito complicado, porque que tipo de adulto a gente está querendo criar, né? Precisa ser um adulto, seja responsável e que arque com os seus méritos e com os seus erros também. Então vai assumir o que fez de bom e o que fez de ruim, certo? A pessoa responsável, ela estende isso para a sociedade. Então aquela conversa de que a gente precisa criar cidadãos e não sei o quê. Não, a gente não precisa criar cidadãos. A gente precisa criar boas pessoas. Pessoas responsáveis, pessoas que assumam o que fazem, pessoas que veem a realidade e conseguem lidar com ela e com as outras pessoas. Isso vai gerar bons cidadãos. Não é assim, temos aqui, quando eu estudava aqui no Dom Barreto é que na época acho que era uma coisa do MEC, né? Tinha aquela aula de OSPB, os problemas brasileiros, e então era meio que um negócio de cidadania e, sei lá, faz tempo, gente. E aí, faz tempo. Então tinha essas coisas, como nós vamos lidar com a pobreza e não sei o quê. Isso aí não é um papel da educação, isso aí é o papel do indivíduo já formado. Se a gente tem um indivíduo bem formado, que ele se importa com as ações dele, com o que o outro está sentindo, ou com como ele deve agir com o outro, é natural que essas coisas aconteçam e assim, isso seja uma coisa que as pessoas pensem. Então, não é uma coisa que precisa ser ensinada, não é um negócio que você precise ficar batendo na tecla toda hora. É o caso precisa proteger o meio ambiente, não é isso que eu estou falando. Mas, se você tem as crianças bem formadas e que elas entendem a importância de você não ficar por aí derrubando árvore, arrancando planta, elas automaticamente vão proteger o meio ambiente. Certo? Tudo bem? Pode passar. E aí a gente vai falar então da formação do imaginário, que é uma coisa que hoje em dia tem se falado muito.
muito mesmo. Eu acho importante porque a gente vive num mundo que está muito louco e as crianças elas têm acesso a tudo, que na minha época, por exemplo, não era assim, a gente sentava na televisão para assistir coisa para criança e era naquele determinado horário, tipo assim, na hora do almoço não tem desenho passando na TV, é jornal. Criança não se interessava por isso, não ficava assistindo o tempo inteiro televisão, porque não tinha nem programação para isso. Tinha que ter a paciência de esperar o próximo desenho na outra semana, ou tinha que ter a paciência de esperar acabar o comercial para continuar o desenho. Hoje em dia a gente tem serviço de streaming e a criança, se ela quiser, ela fica o dia inteiro sentada no sofá, assistindo, maratonando tudo. E aí eu falo criança, mas a gente conhece adulto que também faz isso. Então, ótimo, ok, cada um com as suas escolhas. Os pais, eu vou falar do problema das telas mais aí na frente também. Os pais sabem o que é bom e o que é possível para cada um dos seus filhos, mas convém pelo menos ver o que está sendo assistido e como, né? Porque o que acontece? Aquilo que a gente se alimenta é o que a gente acaba se tornando. Se a gente comer McDonald's todo dia, almoço, café da manhã e jantar, não vai ser muito bom. É a mesma coisa se a gente ficar ouvindo uma música ruim, ou vendo, por exemplo, criança vendo muita cena de violência. Não é o ideal, né? Então, imagens, músicas, leituras e vivências. Tomar atenção aonde essas crianças estão, com quem elas estão, o que elas estão fazendo e por aí vai. Pode passar. E aí tem o comparativo da boa formação em relação à má formação do imaginário. Então, uma pessoa que tem uma boa formação do imaginário, ela tem uma boa percepção da realidade, ela tem uma dimensão do que é possível, do que é impossível, do que é realidade e do que é fantasia. Isso é muito importante, principalmente na formação das crianças, porque tem muitos pais hoje em dia que às vezes eles se implicam: ah, mas por que você deu esse livro de mitologia grega para o meu filho? Porque isso aqui, nada disso é real e tal. Mas as crianças precisam disso justamente para distinguir o que é real e o que não é. Então, a mitologia grega, assim, assado, a gente nunca joga o livro na mão da criança sem ter lido antes, sem saber do que se trata. A gente tem que conversar a respeito. Enquanto eles estão lendo o livro, é legal você conversar a respeito também. É uma troca importante ali. Porque não adianta você chegar e dar o livro e querer que a criança leia. Ó, isso aqui você vai ter que ler. Se você fizer essa troca, além de tudo, mostra que você também está interessado naquilo ali. E aí a criança se sente acolhida, se sente confortada e ela se sente confiante para conversar com você a respeito do que é aquele livro. Ela vai contar para você: ai, você não sabe, mamãe, aconteceu assim, assim, assado com esse personagem, agora não sei o que ele vai fazer. E aí existe essa troca também. Certo? Se você já leu o livro, é mais legal ainda, porque a gente sabe o que vai acontecer com o personagem, e aí a criança está toda assim: meu Deus, e agora? E aí você: ai, calma, vai ficar tudo bem, ou e agora, o que será que vai acontecer, né? Então, é uma coisa muito bacana essa troca que pode haver com os livros e os pais e os filhos. Ah, Murilo... A resiliência e a empatia. Resiliência por quê? Porque ninguém mais é resiliente hoje. Empatia só é quando é comigo, com o outro não tem. E eu devia ter posto aí também, mas eu acho que pode entrar ali na flexibilidade. A paciência, né? Porque essas crianças, eu não pensem que eu estou aqui e está tudo tranquilo na minha casa, não é bem assim. Tenho dificuldades, com um mais por conta do temperamento, inclusive, com a outra menos, mas existe essa dificuldade também, a paciência das coisas, porque de novo eles estão nesse mundo em que tudo é imediato. Mamãe, posso ligar para fulano de tal? Antes a gente tinha que pegar o telefone e discar. Gente, vocês lembram do disco? A hora que a pessoa tinha um monte de 9 no número, parecia que não acabava aquela ligação. Hoje, você nem disca mais, ninguém sabe o número de cor de ninguém. Vocês botam lá exatamente, exato, você não usa mais.
Então tem isso, porque a literatura vai te obrigar a decodificar uma série de coisas ali. E você vai ter que ter paciência de, por exemplo, não entendi esse trecho, vai ter que voltar naquilo. Ou que palavra é essa? Mamãe, que palavra é essa? Papai, que palavra é essa? Não tá a mãe nem o pai? Toca buscar no dicionário. Que palavra é essa? E entender aquela palavra naquele contexto. E isso tudo vai criando um bom imaginário. Você vai aumentando o número de palavras conhecidas, e aí você consegue se expressar melhor. Tem uma coisa muito legal da gramática que são os sinônimos. Mas é engraçado que no português, e eu acho que nas outras línguas também, mas especialmente no português, as palavras elas têm sinônimos, mas elas não significam exatamente a mesma coisa. Então, essas nuances é legal da gente fazer também as crianças entenderem, porque aí você percebe que aonde eu uso essa palavra e aonde eu uso essa. Se eu usar essa uma aqui, não é a mesma coisa, não é exatamente o que eu estou querendo dizer quando eu uso aquela outra. Certo? Bom, então tem essas coisas boas e ali temos as coisas da má formação. Então, rigidez do pensamento, fica difícil da pessoa lidar com problemas, dela contornar determinadas coisas. Por quê? Porque ela tem apenas a experiência de vida dela, ela não tem outras experiências. A dificuldade de lidar com a realidade, a frustração, a mediocridade, que é uma coisa que eu acho assim inaceitável, porque nós todos temos capacidade para ser excelentes. Então, se a gente está aceitando a mediocridade, alguma coisa está errada. Então, ou é preguiça, ou é medo. E a gente precisa investigar isso aí, porque é inaceitável. A gente nasceu para desenvolver todas as nossas capacidades. Então, a gente precisa colocar isso em prática. E se eu posso arrumar uma cama, eu vou fazer do melhor jeito que eu puder. E isso aí vale para criança de, sei lá, 4 até 30 anos, né? Que é agora que vai as crianças, 30. E aí você tem que dar o seu melhor. A criança de 5 anos, ela não vai conseguir arrumar a cama perfeita como a gente quer que ela arrume. Mas se ela fizer o melhor dela, a gente tem que estar super satisfeito. E isso para tudo, gente. Tanto da tarefa escolar, quanto tirar os pratos da mesa, ajudar, se vestir. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa dar o exemplo e precisa ficar atento com as crianças também. Tudo certo até aqui? Sim? Pode passar aí, coleguinha. Bom, então, já falei um pouco disso, né? Então, que tipo de material a gente está apresentando para os alunos, para as crianças, para os nossos filhos, para quem não tem filho, para o seu afilhado, para as pessoas que você conhece, sobrinho, enfim. A gente precisa cuidar também do nosso próprio imaginário. Que tipo de música eu ando escutando? O que eu estou fazendo com o meu tempo livre? Eu fico ali só virando os reels do Instagram? Que tipo de conteúdo que eu ando assistindo? Como eu estou me alimentando aqui, ó? Porque às vezes a gente faz uma dieta super rigorosa de comida e o cérebro da gente a gente está alimentando com lixo. Então é importante pensar nisso também. Certo? Bom, e aí chegamos nesse problema. Por que as gerações não querem mais ler, as novas gerações? Vocês sabem que na semana retrasada, eu tenho os meus alunos, a faixa deles é entre de 11 até mais de 70. Mas assim, as crianças têm sido, eu não sei se é porque já faz tempo que eu dou aula, as professoras vão me entender, mas eu já tô já me dá uma preguiça de certas coisas assim, porque eu não aguento mais repetir a mesma coisa. E aí, às vezes, eu fico olhando assim, respondo, dessa vez eu não respondi. Mas a conversa na sala era algum livro que a escola tinha pedido, enfim, porque eu dou aula para poucos alunos por sala, no máximo 6 alunos. Então, acaba que a conversa, enquanto eles estão desenhando, trabalhando, vai acontecendo a respeito de vários temas. Eles trazem coisa da escola, trazem coisa de casa.
é quase uma sessão de terapia em grupo. E eles são de idades diferentes. E eu tô com 2 alunos que acabaram de fazer 11 agora, 6º ano. E eles estavam assim, eu não gosto de ler, eu só leio gibi e olhe lá. Mas o engraçado é que assim, ninguém mais fala isso com uma certa dose de vergonha. Eles estão começando a falar isso com orgulho. Eu não leio nada. Gente, isso aí eu não sei de onde vem, porque eu não sou pedagoga, não faço essa pesquisa. Mas eu acho que é gravíssimo, né? Porque a partir do momento que você está se enaltecendo enquanto você está fazendo uma coisa ruim, alguma coisa ali foi distorcida, né? Então, o problema está sendo, eu acho que são vários, vamos falar de alguns. Primeiro, né, o desinteresse da própria leitura, porque como a gente falou, ela é um desafio para essas gerações novas, que querem tudo muito rápido, e não adianta, a leitura não é uma coisa rápida. Se a pessoa falou assim, eu li esse livro em 1 semana, então é melhor você ler de novo, porque você não sabe o que você leu. Né? São raras as pessoas que conseguem realmente ler, entender e captar um livro um pouco complexo em 1 semana. A gente está falando de um livro mais grosso, vamos pensar o livro para a idade aqui do Murilo, 7º ano. Né? Então não dá para ler um livro em 1 semana, certo? Em qual capítulo você está no livro lá da escola? Capítulo 9, são vários capítulos, certo? Então, faz um tempo já que ele começou. Então, não é assim, sentou e leu. Ou presta atenção ou você não está lendo. Então, é uma coisa que, assim, não dá para você maratonar. Livro não é um negócio que foi feito para isso. Foi feito para você mastigar, saborear, prestar atenção naquilo que você está fazendo, né? E essa geração está enfrentando esse problema por conta do meio que a gente está. Então, a falta de incentivo, e a gente vai falar isso também, porque não adianta a gente querer que os nossos filhos leiam se a gente não lê. Aí fica difícil, mas você não lê, mamãe, está o tempo inteiro no celular. Que argumento que a gente tem para falar? Não é verdade? Então. Você tem argumento? Eu tenho um monte de argumento. O que tem mais em casa é argumento lá nas estantes. E a leitura em oposição às telas, porque para as crianças, às vezes jogar um videogame é muito mais legal do que ler um livro. Então, não é gente que não pode jogar videogame, olha só, não estou falando isso, porque primeiro que não tem mais como isso acontecer. Segundo, que é uma questão de equilíbrio. Fazer as duas coisas. Então, se você vai jogar videogame, então vamos aqui ler um livro também. E aí entra ali as escolhas erradas. Que livro dar para as crianças? Então, eu ouvi falar que esse livro aqui é bom, mas será que ele vai interessar o seu filho, o seu aluno? Qual que é o perfil dessa criança para quem você está oferecendo esse livro? É uma criança que tem um bom vocabulário? Porque se eu der um livro muito básico para uma criança que tem uma leitura muito avançada e um bom vocabulário, né, dona Ana? Ela vai se desinteressar, ela não vai querer ler. Então a gente precisa pensar que tipo de leitura que agradaria mais meu filho. Ele gosta mais de aventura? Ele gosta de coisas um pouco mais tranquilas, de histórias que falem de, sei lá, de piratas? Ou ele gosta de coisas mais históricas? Então, tentar perceber o nosso filho, isso também tem a ver com a leitura da criança que está na nossa frente. A gente tentar entender essa criança, prestar atenção nela e conseguir direcionar essas leituras. Eu passo para os meus alunos, eu dou aula de mangá também. Então eu passo para os meus alunos uma lista de mangás para eles lerem, de animes para eles assistirem. E é uma lista imensa, frente e verso de uma folha, só que essa lista eu não passo assim para eles, é essa lista aqui. Eu sento com eles, então, o que você gosta? E aí eu vou grifando os livros, os quadrinhos e os desenhos que tem a ver com a faixa etária e com os interesses deles. Por quê? Porque eu quero trazer eles para esse mundo, eu não quero afastar,
certo? Então tem isso muito, né? Às vezes a gente dá um livro que, isso aqui é muito legal. Mamãe, mas é chato esse livro. Aconteceu esses dias aí, né? Não com Histórias de Alexandre. É um livro excelente. O Murilo não gostou. Vou forçar um menino a ler? Não vou. Pra quê? Vai dar errado isso aí. Aí vai pegar ranço da leitura por conta de uma escolha errada que eu fiz, né? Pode passar aí, meu querido. E aí, eu trouxe alguns estudos para vocês. Eu conversei com um neurologista, que inclusive foi meu aluno, e ele me esclareceu algumas coisas de como funciona, por exemplo, o cérebro humano quando a gente está lendo um livro e quando a gente está assistindo telas. Isso não só nas crianças, mas nos adultos também, tá? É um funcionamento do cérebro mesmo. E assim, a gente chegou em alguns estudos interessantíssimos que pode interessar, principalmente para os professores, eu acho. E talvez ajude a entender o que está acontecendo hoje. A Universidade de Northwestern de Chicago, ela é uma universidade que desde 1932 ela faz uma medição no QI dos americanos, tá? Então eles têm uma amostragem e eles fazem essa medição. E desde o início da amostragem, através de todo o século XX, esse QI foi aumentando, assim, proporcionalmente, vamos falar assim. Não era um aumento muito brusco, não tinha muitas quedas, mas estava sempre aumentando, tá? Eles têm lá vários parâmetros. Eu coloquei... gente, não coloquei, ou talvez não coloquei. Mas se vocês pesquisarem e colocarem lá, Universidade de Northwest Chicago, QI ou IQ, né? Vai aparecer em inglês, vocês acham essa pesquisa, tá? E o que eles descobriram? Que entre 2006 e 2018, houve uma baixa do coeficiente em algumas categorias, que eram categorias de matemática, linguagem e qual que era a outra? Não, mentira. Qual que era? Aqui, ó. Lógica, vocabulário, analogias, resolução de problemas práticos, matemáticas e escrita. O que teve um aumento foi a noção espacial. Porque justamente nesse período aí teve o boom do telefone e smartphone, né? E aí todo mundo com acesso a isso, então algumas coisas caíram vertiginosamente. E é por isso que se falou, na época que esse estudo saiu, se falou muito disso. As novas gerações estão com QI menor do que as gerações anteriores, isso nunca tinha acontecido. É essa pesquisa que mostrou isso. Então, é muito preocupante isso. Tudo bem que a noção espacial subiu, mas olha o quanto de coisa que baixou e para que é que eu uso noção espacial e todo o outro resto. Se a gente fizer um comparativo aí, eu acho que a gente saiu perdendo, né? Então, é uma coisa para a gente ficar muito atento, que não é assim, não é uma conversinha de professor e de mãe chato que fica ali falando, precisa ler, precisa ir se exercitar lá fora. É uma coisa real que está acontecendo. E isso aqui é uma medição nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil ninguém faz, não tem essa medição, não dessa maneira, tá? E tiveram também outros estudos publicados, como esse aqui da Universidade da Georgia e um outro estudo também da Universidade de San Diego, que mostrou que o vocabulário dos estudantes universitários, gente, olha a gravidade disso aí, universitários. Quer dizer que essas pessoas, elas vão ser profissionais. E não é daqui 10 anos, é dentro em breve, 5 anos, 4 anos. O vocabulário caiu para 1/3 do que era na década de 50. Né? Tipo, mais da metade. E aí, eu vou falar mal das suas conversas de WhatsApp, não das suas específicas, né? Mas dessa geração em geral, né? Porque vocês já viram como essas crianças escrevem? Gente, não tem uma vírgula, não tem uma letra maiúscula, não tem uma concordância de frase. Misericórdia!
é um negócio absurdo, pode passar. Eu já proibi de fazer isso, pode passar. Por que isso aí? É complicado isso, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está cortando aquilo que a gente sabe. Então, assim, eu vou na escola... Tem isso mais pra frente aí também. Eu aprendo todos os tempos verbais bonitinho e aí eu falo nós vai. Gente, ou a gente se policia para falar direito, escrever direito, porque a escrita, assim como a leitura e a fala, é um hábito. Se eu fico falando tudo errado, a hora que eu chegar numa situação em que eu preciso falar de maneira correta, e essas situações, elas existem. Não adianta vir falar que, não. Você vai numa entrevista de emprego e você vai falar, nós vai. Dependendo, se for na minha empresa, tipo, já era, tchau, não pode ir embora, não quero nem saber. Porque você vai trabalhar com comunicação, você vai escrever um e-mail para uma pessoa, vai escrever um e-mail enviando um boleto para um aluno. A pessoa precisa do mínimo de formalidade. Que nessas conversas de WhatsApp, claro, a gente não tem, mas a gente que é adulto está conseguindo navegar um pouco melhor. Ainda eu estou falando um pouco melhor, estou sendo super gentil, porque se eu fizer aqui uma descrição do que chega lá para mim na escola, de e-mail com currículo ou pergunta no WhatsApp, vocês não vão acreditar. Então, assim, a gente precisa entender ambiente formal, ambiente informal. Tem problema falar gíria? Não tem. O ser humano desde sempre fala gíria. É só a gente ver a própria evolução da língua portuguesa. Então, o nosso você vem lá de trás, de vossa mercê, vós mercê, e assim vai. A língua, ela evolui. Certo? Mas existe sim a norma culta e ela precisa pelo menos ser enfiada na cabeça dessas crianças, porque o jeito que eles estão falando e escrevendo é inadmissível, inaceitável. Bom, o uso das tecnologias, mesma coisa que o uso dos celulares, né, para jogo. A gente tem como parar isso aí? Não tem mais, acabou, já era. Precisamos nos adequar. Como que a gente vai usar, então, por exemplo, o ChatGPT? Terror de todos os professores. Dos pais também, tá, professores? Eu tenho aflição disso. Como que a gente vai usar isso aí? A gente tem que levar em consideração que as crianças, muitas vezes, na verdade, elas não sabem o porquê que elas não podem usar essas tecnologias da maneira que elas estão fazendo. Então, assim, ChatGPT, faz aí para mim, eu preciso fazer um resumo desse texto aqui. Toma o texto, faz um resumo para mim. Mas é só um resumo. Não, meu filho, não é só um resumo, porque o que acontece? Se você não lê, primeiro você não está sabendo qual é o assunto aqui que você precisa falar. Segundo, você não vai conseguir identificar os pontos mais importantes desse texto. O ChatGPT fez isso aí para você. Como que você vai identificar isso aí? Você não vai, né? Então, complicado. Então, precisa também explicar isso para as crianças. Por que que elas não podem usar isso aí? E se vão usar, em que circunstâncias posso usar? Eu preciso de uma data específica. Ok, vai lá e pergunta para ele, ele vai te dar a data específica. Se você não quer entrar lá no Google e ficar entrando em todos os artigos para fazer o chat vai lá, faz uma pesquisa para você, mas é uma coisa pontual. Ele não está fazendo um trabalho, ele não está resolvendo o exercício de matemática para você. É chato fazer. É chato, mas tem que fazer, certo? Né? Bom, o uso excessivo de telas, a gente vai falar quando falar do que isso causa no cérebro. E lembrar também que muitos adultos estão usando essa ferramenta de ChatGPT para fazer trabalho de, trabalho de qualquer coisa, prova, de professores, já vi professor usando ChatGPT para fazer prova. Eu acho complicado por quê? Porque a hora que você pede ChatGPT, faça para mim uma prova de,
sobre frações. Aí ele vem com a prova montada, ótimo, excelente, mas você não exerceu a sua capacidade e a sua liberdade de escolher quais os exercícios mais pertinentes para a sua sala de aula. Quais os exercícios eu quero mais difíceis, quero mais fáceis, eu quero escolher o que é que eu vou fazer, que texto que eu vou usar, o porquê que eu estou pedindo essa ou aquela resolução. Então tem que ser uma escolha muito consciente para fazer isso aí, certo? É uma ferramenta ótima, mas ela tem que saber, a gente tem que saber usar muito bem, senão a gente vai se perder nessas tecnologias também. E aí é ruim pra gente, porque eu não estou nem exercitando a minha capacidade de escolha. Não, eu não quero esse exercício, eu quero esse outro. Ah, já veio pronto, boto ele ali, certo? Importante salientar isso aqui, ó, para todo mundo, todo dia, levantou da cama, isso aqui é uma pergunta a se fazer. Qual a importância daquilo que estou fazendo? Desde arrumar a sua cama, até fazer o almoço, até fazer sua lição de casa, até qualquer coisa, né, amor? Pode passar aí. E aí, conversei com o Dr. Danilo, então, a respeito de qual o efeito das telas no nosso cérebro. É uma coisa muito legal e eu acho até que depois valia a pena pedir para a Grazi, até falar para ele vir fazer uma palestra só a respeito disso aí. Eu vou dar uma pincelada só no que a gente falou, porque tem muita coisa. E ele, assim, ele é especialista em neurociência, depois eu vou pôr as credenciais dele aí, se vocês quiserem procurar por ele. Mas é muito interessante, porque como que funciona o cérebro nosso? O cérebro, ele tem só uma meta, que é poupar energia. Então, tudo que ele puder fazer para que o ser humano poupe energia, ele vai fazer. Então, isso aí vem já desde sempre, desde que o ser humano é humano. Então, como é que eu faço, por exemplo, para esse homem não ter que ficar cavando cada pedacinho de terra com a mão e botando uma sementinha? Ah, vou criar aqui um instrumento para que ele possa usar e ele não precisa mais ficar se abaixando. Então aqui, toma aqui, enxada, meu amigo. E aí esse cérebro vai trabalhando sempre no sentido de criar coisas para que ele próprio possa economizar a energia dele, cérebro, e do corpo, tá? Tendo isso em mente, o que a gente precisa imaginar? Que o nosso cérebro gasta muita energia, principalmente de memória, quando a gente usa a nossa imaginação. Então, quando eu leio um livro e tem lá a descrição de um elefante. Ah, era um animal muito grande, com a pele rugosa e grossa, com orelhas enormes, pesado, andava devagar, tinha uma tromba no lugar do nariz que parecia uma mangueira. Quando você lê essa descrição, você precisa imaginar isso aí. Isso gasta uma energia e ativa determinadas redes neurais do seu cérebro. Quando você vê o elefante, quando ele aparece na sua tela, já andando e se movimentando, seu cérebro não teve esforço nenhum, ele não precisou fazer nada. Então essas redes neurais, elas não são ativadas, ou seja, o cérebro trabalha menos. Então se ele está trabalhando menos, ele está se exercitando menos e o cérebro precisa ser exercitado, a gente precisa que ele trabalhe, porque, né, senão essas conexões elas vão ficando cada vez menores e elas são menos ativadas e isso é um problema, a gente começa a ter problema de cognição, certo? Então é isso aí, ó, o uso de tela com muito movimento, muitas imagens e muitas figuras complexas. As redes responsáveis lá pelo seu imaginário, elas são desligadas e aí você fica lá sentado na frente da televisão, o cérebro só escorrendo aqui pelo nariz e é isso que acontece. Tá lá já todo pronto. O cérebro terceiriza o serviço de imaginar para a tela, tá? Então o trabalho energético não existe mais. Ler é um processo linguístico
E aí o que acontece? O cérebro ele tem que transformar não só aquilo que você está lendo em imagens, mas ele tem que decodificar as palavras, decodificar as letras. Para as crianças em fase de alfabetização, por exemplo, é um trabalho super fino mesmo e muito exaustivo para o cérebro, porque elas têm que ler ali, além de identificar as letras, elas têm que fazer a junção das letras, e essas junções de letras, elas vão ser palavras que significam alguma coisa. Então é um processo bastante complexo que o cérebro tem que fazer, certo? E aí o que ele me disse, que de todas as capacidades cognitivas humanas, a única que precisa ser ensinada é a linguagem. E aí ele deu o exemplo do Mowgli. Vocês assistiram esse desenho da Disney? Já leram esse livro? Sim. Esse livro, ele foi baseado, na verdade, em uma história que aconteceu de um menino que realmente foi encontrado numa selva e ele cresceu sem contato humano. E esse menino, depois já virou um adulto, ele nunca conseguiu desenvolver plenamente as capacidades de fala. Por quê? Porque é uma coisa que precisa vir sendo construída desde a primeira infância, certo? Muito bem, vai lá. Pode passar. Diminuir seu salário, hein, Murilo? Ó, aqui estão as credenciais do Dr. Danilo, então, MD, PhD, doutor em ciências pela Unicamp, e ele é chefe dos serviços de doenças cerebrovasculares do HC, tá? Então, se vocês procurarem ele, ele tá, acho que como Danilo Neuro, eu acho que é, nas redes sociais, no Instagram, principalmente, vocês acham ele lá. Então, os livros, eles proporcionam mais redes cerebrais, eles proporcionam uma coisa muito importante, que são as pausas para reflexão e retenção do conteúdo. Porque quando a gente está vendo um vídeo, principalmente esses videozinhos de 3 minutos, 1 minuto, aquilo ali, acabou um, já começa outro, acabou um, já começa outro. Você não tem tempo de processar sequer a informação. E sempre é bom lembrar, né, gente? Aquilo ali, informação é uma palavra muito forte para o que traz ali um negócio daqueles, né? É muito raso. Então, não adianta falar assim, mas onde você viu isso aí? Eu vi no Instagram. Pronto, não viu nada, né? Por favor, vamos aprofundar um pouquinho mais, a gente consegue. Uso da imaginação e criação de imagens com determinadas informações, e aí para isso é que vai se acessar o imaginário. Se eu tenho um imaginário pobre, a minha formação de imagens vai ser deficiente também, certo? E ali as telas, as redes cerebrais são menos ativadas, a absorção da informação é de forma passiva, então você só pega aquele conteúdo e o uso da imaginação não está fora, porque a imagem já vem pronta, então você só absorve aquele conteúdo. É aquela velha história, eu prefiro ver o filme do que ler o livro. Porque, né, dá mais trabalho ler o livro, né? Então é isso, pode passar. Pode passar, Tia Grazi pôs aí. E aí, em parceria com isso, gente, eu vou pedir perdão para vocês, mas quando eu estava preparando essa palestra, eu não conseguia parar de pôr conteúdo, porque uma coisa vai puxando a outra. E aí eu falei assim, gente, mas isso aqui é uma coisa muito importante, precisa ser falado, que é um estudo super recente. Olha isso aqui, ó, 2020, 2024, esse aqui de 2024, falando a respeito de como a gente aprende. Então, qual a importância, por exemplo, da escrita mesmo, com as nossas mãozinhas, no papel ou até no tablet mesmo, mas a escrita. A gente fixa o conteúdo muito mais quando a gente escreve do que quando a gente digita. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa e estou anotando coisas, o ideal é ser anotado manualmente, porque são ativadas diferentes redes cerebrais para isso, tá? E aí tem outras coisas importantes. Eu que trabalho com essa área manual de arte, os alunos chegam lá e é uma coisa muito difícil a gente fazer isso aí qualquer idade, que as pessoas tenham, por exemplo, esse movimento de punho, esse movimento aqui de cotovelo, movimento de ombro. Por quê? Porque tudo hoje é aqui ou é aqui.
Então, essa amplitude de movimentos aqui, ela está muito prejudicada. Os meninos fazem Kung Fu, e aí tinha uma época que eu ficava só reparando nos alunos novos. É tanta criança que chega que não consegue fazer um polichinelo, que é uma coisa que você fala assim, gente, algo está muito errado. Então, não é só a leitura, é porque eu sou a militante da leitura, é verdade, mas eu também sou a militante de sair para jogar uma bola, de fazer qualquer coisa fora de casa. Então, a gente tem que prezar pelo nosso físico e pelo nosso psicológico, as duas coisas têm que ser educadas. E aí, esse negócio aqui do hábito que faz o monge, é importante no sentido daquilo que a gente estava falando. Como que você escreve no chat, no WhatsApp com os coleguinhas? Se não tem uma vírgula, se você não está acostumado, se você não sabe onde colocar as vírgulas, como que você vai acertar onde põe a vírgula ou acento na prova? Não vai, fica difícil, certo? Então, o hábito, escrever corretamente é hábito, assim como a leitura também é hábito, e tem essa questão da motricidade também. A gente não pode perder essa coordenação motora fina, que ela vai sendo adquirida a partir dos 7 anos de idade. Então, aqui no Dom Barreto a gente tem todo o método Montessori que dá muita ênfase para essa coordenação motora fina. E ela é responsável por um monte de outras coisas, né? Para a gente pegar coisas, a gente ter a destreza da nossa mão, né? Então, muito importante isso aí. Pode passar, amor. E aí, por que lemos? Vocês estão aqui, eu imagino que vocês leiam. Mais ou menos. Sempre pode ser mais, né, colega? Sempre pode. Mas aí, a gente tem, assim, a gente precisa fazer essa reflexão. Porque o que a gente lê e por quê? Então, a leitura, ela pode ser uma obrigação de trabalho, por exemplo. Então, aí eu leio para aumentar o conhecimento da minha área de trabalho. Eu tenho algumas leituras desse tipo e eu imagino que todo mundo tenha e eu acho bom, tá? Mas e o lazer? Porque a leitura também pode ser um prazer, também, aliás, ela deve ser um prazer, né, bibliotecária? É legal ler, a gente conhece várias coisas diferentes através da leitura. Então, assim, ela também ajuda a gente a ser pessoas mais curiosas em relação a tudo, em relação ao mundo, em relação às outras pessoas, né? Então, a gente pode ler por prazer pessoal. No caso das crianças, aí uma questão mais escolar, formação gramatical e de vocabulário. E aí eu vou lembrar sempre, né, que a escola tem que ser parceira da família, não é isso, Tia Gra? Por favor, gente, né? É uma mão de... A gente não pode achar que a escola vai dar todas as leituras que as nossas crianças precisam. Ela não vai, é impossível isso. A gente tem que enriquecer, a gente conhece os nossos filhos melhor do que ninguém, né? Então a gente tem que saber quais são os interesses deles e tentar fazer com que eles desenvolvam esse gosto pessoal, esse prazer da leitura, né? Situar no mundo e na realidade, já falamos disso aí exaustivamente, compreensão e domínio da linguagem. E aí, assim, essa questão da necessidade daquilo servir para alguma coisa é um negócio que eu acho que precisa repensar hoje em dia. Porque, olha só, eu trabalho com uma coisa que é considerada inútil pela maior parte das pessoas, que é a arte. Para que serve a arte? Não serve para nada. Mas se a gente tirar a arte do mundo, o que acontece? A gente parar para pensar. Se a gente botar aqui, tipo assim, as cores não vão combinar, põe qualquer cor, qualquer tipo de cadeira. Então a arte, na verdade, ela está em todos os lugares. Mas hoje está se prezando muito por uma visão utilitarista. Então, assim, eu tenho médicos, muitos, inclusive, advogados, que fazem curso de arte lá na escola. E eles reclamam de que os colegas ficam perguntando, mas por que você está fazendo curso de arte? Para que você está fazendo isso? Porque eu gosto?
Porque é o meu desenvolvimento pessoal, porque é aquilo que a gente falou lá no começo, é o desenvolvimento da nossa excelência, das nossas outras capacidades. A gente não pode ser só a pessoa que trabalha, vai para casa, come, vai para o trabalho. A gente tem que ser gente, pessoas completas, né? Porque senão o que acontece? Daí a pessoa aposenta e fica doente. Porque a vida dela inteira foi só trabalhar. Ela não tem um hobby, ela não faz outras coisas a não ser viver para o trabalho. E aí as leituras também entram nessa categoria, de que para que elas servem. Então elas precisam necessariamente só ser leituras para o meu trabalho? Não, eu posso ler por prazer, né? De histórias que me interessem, certo? Passa, por favor. E aí, o que é um leitor, né? Não é só a pessoa que consegue decodificar signos no papel. O leitor é uma pessoa que ela sabe ler, ou seja, ela entende aquilo que ela está lendo. Quer saber se a criança entendeu aquele livro que ela leu? Pede para ela contar para você a história. Quem são os personagens? O que aconteceu na história? Se ela conseguir contar para você, ótimo, ela entendeu. Às vezes não entende toda a profundidade, dependendo da história que a gente está lendo. Ela vai ter várias camadas, né? Então, dependendo do amadurecimento do leitor, ela vai conseguir entender A ou B ou determinadas coisas que talvez mais para frente a gente possa conseguir entender. E é disso, inclusive, que vivem os clássicos, tanto em arte quanto em literatura. Os clássicos, eles nunca se esgotam. Então, se eu leio um clássico quando eu tenho, sei lá, 15 anos, a hora que eu vou ler esse clássico de novo, quando eu tenho 20, eu tenho outra visão daquela história. A hora que eu vou ler aquilo ali com 45, 2 filhos, casada há não sei quanto tempo, eu tenho outra visão daquela história ali. Então, são muitas camadas que a gente pode ir tirando da literatura, certo? Esses são os bons livros, né? E é uma pessoa que escolhe ler. Esse é o leitor, né? Ele escolhe ler. Eu posso, sei lá, eu posso jogar bola, eu posso ir comer ali um lanche na cozinha, não, mas eu quero ler aqui. Eu espero que todo mundo tenha um leitor desse em casa. É a criança que escolhe ler. Ela volta da biblioteca da tia Alessandra toda contente com o livro que ela veio, que ela trouxe ali. Olha, mamãe, o que eu trouxe da biblioteca? E a hora que você vê, a criança está ali, sentadinha no canto, na cama dela, no sofá, enfim, e ela está lá se deliciando com aquilo. Então, ela pode fazer outras coisas, mas ela escolhe ler. Isso é que é um leitor. E o que é que precisa para ser um bom leitor? Isso aí sim a gente pode, vamos falar assim, cercear, domar nas crianças. Então, é preciso ser um bom decodificador, então ela precisa estar bem alfabetizado, né, no sentido de entender as letras, de conseguir formar as palavras e entender determinados símbolos, né? Precisa ter um conhecimento de determinados temas, então é aquilo que também a gente já falou, não posso chegar e dar a Ilha do Tesouro para criança de 5 anos. Não, a gente começa com outro tipo de leitura, uma leitura que tem a ver com o universo dela, nunca deixando, sempre puxando para cima, mas nunca deixando que ela fique estagnada em determinado nível, sempre dando uma voltinha nessa porquinha aí, apertando um pouquinho mais. E a motivação para ler. A motivação a gente pode dar, que é o caso da gente conversar. Olha, esse livro a mamãe leu quando tinha tal idade, assim, assim, assado, essa história você vai gostar. Como que tá o livro? Você está gostando? Não tá? Você já falou para sua professora que esse livro foi legal ou que esse livro foi chato? Porque acontece, né, gente? Às vezes a escola pede um livro que as crianças não se interessaram. Por isso que eu falo para eles sempre, ó, fala para a professora o que você achou do livro, porque o feedback de vocês que estão lendo o livro é importante. Não adianta eu ir lá falar, ó, Murilo não gostou do livro. Aí ele tem que ir lá falar, você gostou, né? É. Eu só estou dando um exemplo, amor. Não, eu só dei um exemplo só. Pode passar, amor.
Porque esse livro que ele está tendo que ler agora, eu não li. E aí eu fiquei assim, eu falei, será que vai ser bom? Mas parece que está sendo bom, ele está lendo e tá... Eu falei, outro dia eu cheguei, ele estava lendo. Eu falei, e aí, tá legal esse livro? Não, tá legal, tá legal. Então, foi... E aí, quem forma o leitor? A escola, os pais... Mas é bom a gente colocar o time, né? O time forma o leitor. Porque a escola, hoje a gente ainda tem muitos pais que fazem o homeschooling, então aí a escola não entra nisso, mas essa questão da alfabetização ainda é uma questão escolar, né? A escola é responsável pela alfabetização. Com a ajuda dos pais, porque eu tenho que incentivar essa criança a ler. Ela está sendo alfabetizada, vamos lá, o que está escrito naquela placa? O que está escrito aqui nesse coisa no mercado? Ajuda aqui a mamãe. Então a gente precisa desse estímulo fora da escola também. Eu sempre falo das escolas bilíngues, assim, eu tenho um ranço de escola bilíngue, sabe? Porque o que acontece? A pessoa põe a criança na escola bilíngue, aí ela vai e fica falando inglês e português o dia inteiro ali dentro daquela escola. Primeiro que eu acho que não aprende nem inglês e nem português direito, primeira coisa. E depois você vai para casa e você fala o quê? Fala inglês na sua casa? Não, fala português, meus pais não falam inglês. Então, como que se desenvolve essa segunda língua se não faz sentido isso? A sua vivência principal tem que ser na sua língua mãe, que é onde você se expressa. É o principal, você pensa naquela língua. Se você não consegue se expressar na língua que você pensa, vai dar errado isso aí. Mas é uma moda agora, vamos ver se vai passar. Já faz um tempo que é uma moda, né? Tem que passar. Tem, né? Eu acho. Vamos lá, qual que é o problema de delegar a formação de leitores para a escola, total e exclusivamente, certo? A gente tem que saber qual que é o nosso papel dentro da educação dos nossos filhos. A escola passa, em média, 2 livros por ano para uma criança ler, certo? E é suficiente isso aí? Não, né? Óbvio que não. Obrigada. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Ótimo, muito bom. Fico muito feliz que você acha que não é suficiente, porque não é mesmo. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai chegar na escola e vai falar, escola, passe mais livros. A escola tem a matemática, a escola tem a história, tem um MEC lá com uma lista que vai daqui até o pátio lá de coisa que a escola precisa cumprir, de coisa que a escola precisa fazer. A escola está dando o que é possível. Então, ao pai cabe auxiliar e estender esse estudo. Não é? Quando o filho chega em casa, vocês falam assim, tem lição para fazer? Vai estudar? Não, não tenho lição, ou tenho lição. Se tem lição, não vai fazer lição? Ou assim, é porque não está mais na escola, não vai fazer? Tem que fazer, não é? Não tem que fazer em casa, não tem que estudar em casa, não estuda para a prova? Tem que ler em casa também. Então, os pais precisam incentivar outras leituras. E aí sim entra aquela coisa, eu conheço meu filho, ele não vai gostar desse livro da escola, não está gostando, então eu vou dar uma outra coisa. Porque senão facilmente a criança desiste. Ela tem outras coisas para ela se preocupar, que são às vezes mais legais do que o livro que a escola deu para ler. Então, se eu não tomar cuidado, ele não vai ler mesmo. Né? E a escola acaba que não dá uma experiência real de leitura. Por quê? Porque não é o foco, certo? Então, às vezes você tem lá na prova de português, eu tenho um trecho do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aí a prova se desenrola, o exercício se desenrola, que eles tiveram esse ano um trecho do Kafka, não foi isso? Gente, eu achei sensacional isso aí, achei muito legal. Mas qual que é o livro? A gente tem um capítulo, só um trecho de um capítulo, não é a experiência real daquele livro. É um trecho que vai ser desenvolvido dentro do conteúdo, ele serve para desenvolver o conteúdo, ele não é a experiência real do livro A Metamorfose de Kafka. A criança se interessou. Olha, mamãe, que legal isso aqui. Vamos ler esse livro, então? Você gostou? Vamos ler, né? Então, esse é o papel dos pais junto com a escola. Porque trechos de livros não são leitura. Eles servem para determinadas coisas, eles são auxiliares, né? Então, a gente tem 2 livros por ano, insuficiente, como a colega falou, e é isso.
De novo, a escolha das leituras muitas vezes está longe do interesse da família e da criança. Por quê? Porque o professor tem 4 salas com 20 crianças em cada uma delas para escolher um livro para passar para todo mundo. Né? Vamos combinar. Milagre o professor não está fazendo ainda. Está quase, mas ainda não chegamos aqui. Então, é óbvio que não vai... então. Faz quase. Estamos chegando lá. Então, a gente que trabalha com as crianças que a gente conhece e sabe os interesses, a gente consegue escolher melhor. Se o livro da escola não agradou, a gente pode dar outras opções, né? Quem tem dúvida? Tem dúvida? Qual a dúvida? Uma pesquisa recente deu como o país que mais se lê é a Islândia. Eles leem uma média de 2 livros, na Islândia se lê uma média de 2 livros por semana por habitante. Nossa, então, aí você pega a média do Brasil, que é 3 livros por ano. Nossa, a média do Brasil é de 1 livro por 10 habitantes por ano. Ou seja, 1/10 livro. Não chega a ser então, o problema é que, inclusive, quando eles fazem a contabilidade dessa leitura aqui no Brasil, eles contabilizam como livro lido, mesmo que a pessoa não tenha lido o livro inteiro. Então, se já está baixo, a gente pode imaginar que pode ser bem mais baixo ainda que isso, né? E outra coisa que você fala ali, a escola ou os pais. Atualmente, se confunde muito o papel da escola. Sim. Como educação. A escola não é educação. Não, a escola é instrução. A escola é instrução. Exatamente, são 2 coisas diferentes, né, pessoal? Educação e instrução, 2 coisas muito diferentes. Se a escola ainda tiver que lidar com educação, e aí, eu sei, e aí começa a ficar complicado, né? Então, tem isso aí, a gente precisa trabalhar em conjunto com a escola. Lembrando que, né, aqui a gente está numa escola particular, uma escola que a gente escolheu que os nossos filhos estejam, certo? Então, precisa trabalhar em conjunto com a escola. Não é assim, não me interessa o que você está fazendo na escola. Foi para a escola, tá ótimo, é isso aí, tirou as notas, a gente precisa se interessar pelo que eles estão fazendo, né? E o salto de qualidade e temas que provocam interesse, desinteresse e confusão. Então, eu sempre falo, porque como eu tenho aluno muito de idades muito diferentes, às vezes eu vejo que os alunos do colegial, eles sofrem muito com a leitura. Porque quando eles estavam no Fundamental 1 e Fundamental 2, as leituras estavam muito básicas, muito simplórias. E aí chega no colegial e eles precisam lidar com José de Alencar, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, e eles não têm imaginário, arcabouço, às vezes nem vocabulário para lidar com isso. Então, a gente precisa ficar atento nisso aí também. Porque como que eu vou exigir que um aluno leia Machado de Assis, se ele só lê o Diário de um Banana do Fundamental 1 até o Fundamental 2? A professora ri, mas é um drama real. É um drama real. Então, é muito complicado isso, gente. Imagina esse salto de qualidade de um Diário de um Banana para um Machado de Assis. É muito sério isso. Né? Um Camões, quem consegue, hoje acho que Camões não cai mais no vestibular, né? Infelizmente não, porque quando cai no vestibular, pelo menos o aluno está obrigado a ler aquilo ali, que é o berço da língua portuguesa e ninguém mais nem fala disso aí, mas deixa pra lá. Vai, passa aí, Mu. Já começa a ficar bravo.
E os pais, então, o que a gente pode fazer? Vocês leem, vocês têm livro em casa, vocês têm livro à disposição dos filhos em casa, uma biblioteca extensa, muito bom. Cadê os pais que não têm livro, deviam ter vindo aqui, porque, né, não adianta nada querer bater na cara dos outros se eles não precisam. Difícil. Então, mas eu vou falar uma coisa pra você, isso aí é uma coisa muito interessante. Porque eu sou muito criticada, tá? Porque eu tenho uma compulsão em comprar livros. É um problema sério isso, porque inclusive o espaço acaba, né? E aí a gente vai ter que começar a fazer móveis de livros, porque é onde vai dar para acomodar. Mas, o interessante de você ter uma biblioteca grande, mesmo que você não esteja lendo tudo aquilo que está ali, é que um dia você vai ler. Entendeu? A meta é essa. Porque o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem um fenômeno muito esquisito com os livros, que eles somem, eles param de ser publicados, determinados livros. E aí, então, ou você compra naquela hora que o livro saiu, ou pode ser que você não ache mais. Então tem isso também. Tá? Eu não posso ler agora, eu tô com uma pilha enorme de coisa para ler, mas eu compro para deixar lá e num momento oportuno, na hora que eu tiver interesse, eu tô vendo esse autor aqui agora, vou ler esse outro livro dele aqui. Então, a biblioteca serve para isso. Não é assim para você falar, olha, já li tudo isso aqui. Não, é para você ler e reler livros que às vezes você comprou e deixou lá por um tempo. Então, fé que você vai conseguir. Certo? Para as crianças pequenas, vocês sabem o que é LVA? Leitura em voz alta? Quem tem dúvida? Pode falar. O livro virtual tem algum problema? O livro virtual, eu acho que não, tá? É uma questão eu acho que... de preferência mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que para economizar espaço em casa... Sim. E assim, minha filha me vê lendo livro virtual. Sim, se ela souber que o que você está fazendo é leitura, eu acho que não tem problema nenhum, tá? É uma questão de preferência mesmo. E às vezes você consegue, por exemplo, de graça, muitos livros ali, né? E você consegue uma biblioteca grande e não precisa do espaço físico. Até para carregar quando sai de casa. Sim. Eu fiz história e eu sou uma pessoa muito antiquada. Eu prefiro muito mais papel. Então, mas aí eu acho que é uma questão de preferência. Para as crianças, o melhor é o livro físico mesmo. Até por conta da experiência sensorial deles com o livro, certo? Mas... depois, né? Sim, daí depois pode ser, daí não... Depois, né? Porque se está no tablet, por exemplo, o tablet pode ser acessado de outra maneira. Então, o problema dos tablets para as crianças é justo isso, Mas o ideal é que seja o livro físico. Mas, pode dizer. Pode ser o tablet de leitura? Pode, sim. Você gosta de usar o tablet de leitura? Então, guri, então fique com o livro mesmo, pode ser? Sabe o que me incomoda de leitura? Eu não consigo virar a página, entendeu? Eu gosto de virar a página, eu gosto de sentir o cheiro do livro. Sim, de carregar ele, entendeu? Então, mas é uma questão de preferência. A mídia que vocês vão ler, para os adultos, é uma questão de preferência. Tem essa questão de que aí você tem espaço, vamos falar assim, infinito, para você enfiar ali dentro do tablet quantos livros você quiser, do interesse que você quiser. Para as crianças, o legal é a experiência física, tá? Bom, as crianças têm fases de desenvolvimento de leitura. Os mais novos, quando eles estão em fase de alfabetização, normalmente eles têm um interesse maior pela leitura. Por quê? Porque eles estão aprendendo a ler e aquilo ali descortina um mundo novo para eles. Tudo é novidade, tudo é legal, eles conseguem aquela sensação da vitória, de que conseguiu ler tal coisa. Olha, mamãe, isso aqui está escrito assim. Eles ficam todos, felizes, orgulhosos e tal. Então essa fase ela tem que ser muito, muito aproveitada e incentivada. Para quê? Para não acontecer isso aqui,
que às vezes a criança que não tem um desenvolvimento de leitura muito fluente, às vezes ela se sente ameaçada, que todo mundo na sala lê super bem e às vezes quando ela tem que ler em voz alta, ela gagueja, às vezes ela não consegue fazer algumas junções e ela pode se sentir intimidada e aquilo pode causar algum tipo de bloqueio com a leitura. Então a gente precisa ficar atento nessa fase das crianças quando elas estão desenvolvendo a leitura. Quanto mais a gente incentivar, quanto mais eles lerem nesse período e a gente lê para eles também, isso é uma experiência muito legal, tá, gente? Eu comecei isso um pouco tarde de maneira, como fala, sistemática. Eu sempre li para os dois e sempre li muito, mas não era uma coisa sistemática. De uns tempos para cá, eu comecei a pegar livros e ler realmente para eles. Então a gente vai ler, o ano passado a gente leu várias coisas, não, o que a gente leu? O mais longo que a gente leu ano passado foi Nárnia. Então, é o momento da noite, a gente vai deitar todo mundo aqui, vamos sentar no sofá ou deitar na cama de alguém e a gente vai ler um capítulo. E Nárnia é muito legal porque dava bem um tempo bom, os capítulos são bem divididos assim. A gente leu todos os livros de Nárnia desse jeito. E é muito rico porque tem o vocabulário e na hora a pessoa não entendi. O que é não sei o quê? Ou alguma passagem importante que assim, vocês entenderam o que aconteceu aqui? É um momento já de discutir os livros. E foi uma fase muito legal da gente, assim, que está sendo muito legal. E eu achei que ia ratear muito, porque, né, já é um mocinho e tal. Mas não, estamos indo, a gente está lendo o Hobbit agora. Recomendo muito, gente, o Hobbit. Tá? Se eu tivesse dinheiro, todos os meus alunos, todos eles já teriam um Hobbit com eles. Matriculou na escola, tome aqui um Hobbit. Só vai começar a fazer aula quando estiver lendo o Hobbit. Porque é um livro que devia ser obrigatório para todas as crianças e adolescentes. É muito bom. Já leu? Leu o Hobbit? Põe numa lista aí. Certo? Hã? A gente terminou esse ano. Foi esse ano? Não, foi no final do ano passado. Eu comecei esse ano. Tá, tudo bem. Então, ó, não são só as telas o problema. Elas são só um agravante de uma coisa que já vem vindo já, do desinteresse, certo? Então a gente está gradualmente lendo menos. Jornal, por exemplo, ó, caiu por vários motivos, enfim, não falemos disso. Mas antigamente se lia muito jornal. Todo mundo lia jornal antigamente. Pensa nos nossos pais, nos nossos avós, as pessoas liam jornal, era um hábito. Hoje nem isso mais. Malemar o povo lê a manchete ali do negócio, nem se aprofunda na matéria, que muitas vezes é mal escrita. Então é todo um processo, todo um reflexo da falta de leitura que a gente está vivendo. Então a gente não pode se deixar influenciar por todo esse ruído externo. Pode passar, Mu. Mu? Essa frase do Tolkien que eu acho sensacional. Então, não se adquire um bom vocabulário com a leitura de livros escritos conforme uma ideia do que seja o vocabulário da faixa etária do leitor. Ele vem da leitura de bons livros acima da sua capacidade. E aí sempre a gente pensando um degrau acima, né? Não uma escada de bombeiro acima, porque aí também vai gerar desinteresse, né? Mas sempre rodando ali o parafuso, apertando a porquinha um pouquinho. Pode passar. E aí eu vou puxar a sardinha para minha área. Pode falar. Só uma dúvida referente a essa questão da escada, né? Como que eu determino ou como que eu avalio isso? Conversando com eles. Conversando com eles. A partir do momento que você começa a perceber determinadas percepções de raciocínio neles e de vocabulário, você já consegue falar, eu acho que dá para ler uma coisa um pouquinho mais difícil. Tanto para eles quanto para a gente. Olha, ai meu Deus, aí vai muito do seu interesse, porque assim, se você é uma pessoa que já lê, pular para uma coisa um pouco mais difícil é mais tranquilo. Se você não tem muito hábito de ler, não comece, por exemplo, com Dostoiévski.
vai ser problemático. Pode ser que seja desinteressante, maçante, uma repetição. Existe uma maneira, ou alguma instrução ou indicação, por exemplo, leituras específicas e que a gente entenda que a gente está evoluindo? Ou se eu começar a ler um livro, não conseguir entender, automaticamente eu já... O ideal é isso. Se você começar a sentir que está muito difícil, não estou entendendo nada que essa pessoa está falando. Às vezes uma coisa que ajuda é entender contexto, quando foi escrito esse livro, quem é esse autor, o que é que ele fez, por que ele escreveu esse livro, em que contexto, ajuda isso também. Se é um livro que tem algum tipo de ambiente real, então aonde é esse ambiente, a que ele se refere, porque às vezes você vai ler um livro que está ambientado na Rússia do século XIX. Se você não entender aquele contexto, algumas coisas vão acabar se perdendo e aí a leitura fica rasa, percebe? Mas é uma questão daí de interesse. Se você está lendo um negócio, está falando assim, isso aqui não vai, esse cara escreve de um jeito que eu não gosto. Tem muita gente, por exemplo, que odeia José de Alencar. Porque ele é muito descritivo, porque não sai, não sei o quê. É uma questão de gosto mesmo, entendeu? Eu gosto muito do jeito que ele escreve, mas conheço outras pessoas, excelentes leitores, que não gostam. Então, não força, porque senão aí o negócio vai ficar chato, fica aquele livro lá e você fala assim, tenho que ler, mas não quero ler, pula para outra coisa, entendeu? Se você não tem muita certeza, os autores nacionais, por exemplo, o Érico Veríssimo, o Guimarães Rosa, são autores que eles não são autores, vamos dizer assim, simples, mas eles são autores tranquilos de ler, são autores que eles fluem, sabe? Que aí você daí pode pegar umas coisas mais pra frente, uma coisa mais profunda do Machado de Assis. Um Machado, é difícil ler Machado, comece com os contos. Tá? A maioria dos autores que escreveram muito, eles têm contos. Então assim, eu estou em dúvida se esse tipo de texto é para mim. Comece com os contos. E aí é uma coisa mais tranquila. Mas é muito uma questão de sensibilidade sua, certo? Não tem uma escala. Porque também a literatura tem a ver com interesses. Tem gente que vai gostar muito de romance épico, conta história, romance histórico. Tem gente que vai gostar de biografia, tem gente que só gosta de fantasia. Então, não tem uma receitinha de bolo. Nada. E aí, esse é o meu trabalho, certo? Então, o que os livros ilustrados eles fazem? Eles começam a construir os leitores. Né? Então, quando a gente começa com as crianças pequenininhas lá e a gente vai dando os trabalhos, os livros para elas, o livro, a ilustração, o desenho é a primeira coisa que encanta a criança, principalmente as crianças que não leem ainda. Que o Murilo está causando? Eu tô vendo mesmo. Até na hora que não precisa. Gente, ele é muito engraçado, né? O trabalho da boa ilustração é encantar a criança, porque aí a gente consegue puxar ela para dentro do livro. É o primeiro encantamento, a criança que ainda não lê, que a mãe vai ler para ela, ou que o professor vai ler. A ilustração é o apoio e é o que encanta as crianças, porque elas não sabem ler ainda. Então é o primeiro contato delas com o livro. E é a partir dali que elas vão começar a criar o imaginário delas. Então, eu estou vendo aqui essa ilustração bonitinha, ela diz respeito a um determinado momento no livro. Mas a hora que eu criei esse personagem, eu vi esse personagem, a Chapeuzinho Vermelho desse autor aqui. Na próxima cena, eu não tenho às vezes a ilustração. Então a criança vai ter que imaginar aquela Chapeuzinho daquela ilustração fazendo aquilo que está sendo descrito. Então é também todo um processo de inserir a criança dentro daquela história, certo? E aí a gente vai ter os livros muito ilustrados e quase nenhum texto para as crianças menores. Os livros ilustrados, que a gente tem aí o texto junto, a importância do texto junto com a ilustração. Os pouco ilustrados, que daí é para essa faixa etária e para cima. E os livros sem ilustrações, adolescentes
e adultos já conseguem tranquilamente ler esse tipo de livro, ou até as crianças que já têm o hábito da leitura. A Ana, por exemplo, ela está no 4º ano, ela já está lendo livros sem ilustração. Então, ela assim, é um exemplo assim, meio fora da curva. A escola tem outros também, mas é uma questão do hábito. A criança gosta daquilo, ela tem acesso, então ela vai ler independente da ilustração. A ilustração ajuda a inserir a criança nesse mundo da leitura. Gente, prestar, pelo amor de Deus, atenção nessas ilustrações dos livros infantis, porque tem muita coisa horrível. E assim, quando eu falo coisa horrível, é feia mesmo. Quando falarem para vocês, porque a arte é relativa, é uma coisa de quem vê, a beleza não existe, vocês já saem de perto, que essa pessoa não faz ideia do que ela está falando, tá bom? Um livro feio vai espantar a criança. Não, a gente não quer coisa feia, basta sair para andar no centro da cidade. Chega! Vamos povoar o nosso imaginário com coisa bonita, com coisa linda, com coisa bem feita, com ilustrações caprichadas. Então, tentar buscar isso para também ajudar nessa inserção no mundo da leitura. Um livro mal ilustrado, ele vai ser assim, por mais que o texto seja excelente, ele não vai interessar tanto quanto um livro tão maravilhosamente ilustrado que às vezes o texto não é tão bom, certo? Muito bem. E aí, deixa eu ver se eu... Isso é uma coisa muito interessante, ó, como abordar as ilustrações com a criança. Para crianças que ainda não leem, a gente pode destrinchar a ilustração. Então, quando a ilustração é bem feita e ela tem muita informação, olha, você viu aqui esse personagem que ele está fazendo, esse cenário. Às vezes o ilustrador coloca alguns detalhes e dá para trabalhar com esses detalhes também. As cores na ilustração, dá para fazer bastante coisa dentro de um livro que às vezes a gente faz uma leitura rápido porque eles são simples, mas a gente pode voltar nessa leitura explorando outras coisas, certo? Bom, cada livro serve a um propósito e isso só interessa aos pais e não à criança. O que isso quer dizer? Aqueles livrinhos com lição de moral, que às vezes eles são muito chatos. Muito chatos. A lição de moral, ela tem que estar embutida ali sem a criança perceber, porque o livro tem que ser uma coisa bacana. Ela não tem que ficar sendo pressionada a sempre aprender alguma coisa. Quando a gente escolhe um livro para presentear ou para oferecer para os nossos filhos, a gente pode sim levar em consideração que tipo de lição tem ali dentro, o que a gente quer que eles aprendam com aquilo lá. Como, por exemplo, a gente tem os contos de fada. Cada um deles tem uma moral, mas ela está implícita ali. Certo? Então a história tem que encantar a criança e não ficar dando liçãozinha para elas. Elas já têm muita liçãozinha. Então pra gente agitar o tempo inteiro. Não pode fazer isso, seja um bom menino, não sei o quê. O livro, ele tem outra função. Tá? Não quer dizer que a gente tenha que dar livros vazios, não é isso que eu estou falando. Estou falando que a gente tem que saber lutar nossas batalhas, vamos falar assim. Escolher um livro que encante a criança e que tenha sim uma moral ali. A menina era birrenta, mas no final ela ficou boazinha. Mas que aquilo seja uma mensagem implícita, não pode ser uma coisa muito evidente. Porque criança é só criança, eles não são tontos. Pode passar, Imo. Por que ler um livro e não ouvir um audiobook, ler o resumo, pedir a alguém que conte a história, ver o filme ou ler os quadrinhos? Porque são linguagens totalmente diferentes, tá? Então, se a gente puder escolher... eu tenho aqui quadrinho 20 Mil Léguas Submarinas e o livro do Júlio Verne. É o livro do Júlio Verne. Certo? Se for uma história, não tão legal, um livro mais ou menos assim, e fizeram o filme, beleza, assiste o filme, são linguagens diferentes, é importante lembrar disso, mas não adianta assim, na minha época tinha muito isso, né? Vai ler, tem que ler tal livro para a prova, eu vou ler o resumo. Achava o resumo, eu nem lembro como que achava o resumo. Achava o resumo disso aí, li o resumo. Gente, você não leu o livro, você não sabe do que está falando, você não sabe as coisas mais
profundas que estão ali. Então não é a mesma coisa, não adianta, tá? A mesma coisa com o filme. E a gente já falou porque, inclusive neurologicamente, são linguagens diferentes. Pode ir, Mu. Aí eu pus aqui alguns livros para crianças pequenas, porque na verdade eu não fazia ideia de quem viria na palestra hoje, entendeu? E aí se eu fosse ficar fazendo uma lista com todas as faixas etárias, eu ia ter que mandar um PDF gigante para cada um de vocês, entendeu? Mas sintam-se livres para pedir dicas, enfim. Eu trabalho com editoras excelentes, pode passar aí, Mu. Alguém que vai tirar foto? Então vai. Gente, ó, eu posso, quem tiver interesse, é só pedir para a Gra, eu vou disponibilizar o PDF desses slides para ela. Pode falar. Qual a faixa etária? Essa faixa etária aqui, para crianças pequenas mesmo, de iniciação a, deixa eu ver aqui, 1º ano até 3º ano. Meu Deus. Agora não é mais para você, mas os livrinhos são muito bonitinhos, muito bonitinhos. Certo? Pode passar? Pode ir, Mu. E aí, gente, como eu disse no começo dessa palestra, eu não sou especialista, mas essas pessoas são, tá? Então, quem tiver interesse, sigam essas pessoas, eles são excelentes, tá? Tem aqui, ó, eu trabalho muito com essas duas editoras aqui, que são editoras que são preocupadas com livros tanto de qualidade literária quanto de qualidade visual, certo? A João e Maria, inclusive, está com um selo adolescente agora, que é sensacional. Eles acabaram de lançar, no começo desse ano, que foi um que eu ilustrei, inclusive, um conto curto de Tolstói, e acabaram de lançar adaptações de algumas peças de Shakespeare, certo? Para esta faixa etária, assim, de 12 a 15 anos. Assim, tá fantástico o trabalho que eles estão fazendo. Um cuidado gráfico, um cuidado com o texto, trabalhando com tradutores excelentes e, assim, não tenho o que falar, são ótimos mesmo. Não é só porque eu trabalho com eles, não. É porque é um trabalho muito, muito bom mesmo. O professor Rodrigo Gurgel é um cara que fala muito sobre literatura e a importância da literatura e da escrita no Instagram e no YouTube. Ele já foi, inclusive, jurado por muitos anos do Prêmio Jabuti. E, assim, ele é crítico literário, já leu tudo que vocês podem imaginar, tá? E, assim, vale muito a pena ouvir as coisas que ele tem para falar. E é um livro dele que eu vou sortear nesse momento, pois a minha fala acaba aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Sei que foi muito difícil de chegar aqui hoje, estava um trânsito difícil, está muito frio. É dia dos namorados, todo mundo queria só ir jantar com o namorado, com o marido. Mas agradeço muito a presença de vocês, tá? Alguém tem perguntas? Não? Tem pergunta aí na live, Mu, por acaso? Vê se alguém perguntou alguma coisa. Não, só falaram ótimo. Então pode encerrar. Eu te agradeço muito. Foi maravilhoso ter você aqui nessa noite. Eu estou vindo de um estudo do meio para os segundos anos, mas eu fiquei assim, ó, babando na sua fala, porque é aquilo que o Colégio Dom Barreto realmente acredita. Né? A gente sabe que a Gi é cria nossa também, né, Gi? Você é filhinha do Dom Barreto. Eu estudei também. Aqui, a minha mãe estudou aqui, então Eu estudei aqui. Então... eu tenho certeza que não seria diferente essa aula maravilhosa, leve. Põe aqui, ó. Não, pronto. Só deixa assim. Que pena que o público não é só nessa palestra. Todas as palestras que nós promovemos, realmente quase não vem ninguém. Né? Porque as pessoas preferem olhar a tela, né? Então. Muita gente fala, mas disponibilizar online? Fala, não, eu quero o pessoal aqui. Sim. É tão importante esse contato. Então foi uma noite riquíssima, gente. Eu agradeço muito vocês de verdade, porque eu sei que
Vai no meu. Acho que acabou a pilha, falei demais. Desculpa, gente, eu falei demais. Desculpa. Eu sei que a coisa que a gente tem que mais vale hoje, que é mais valiosa, é o nosso tempo, né? E aí, então, como a gente escolhe gastar o nosso tempo, é muito importante. Então, eu sei que vocês escolheram estar aqui, então eu agradeço muito, de verdade. Nós agradecemos, ó. Maravilhoso. Muito obrigada.